Como eu te prometi, era rapidinho, já estou de volta para ir para a redação, conversar com o Roberto Gardinari e falar aqui da nossa região. Eu tenho certeza que você, o meu telespectador, o nosso telespectador, quer saber o que está acontecendo aqui nas cidades à nossa volta. E tem notícia boa, ainda bem que os clubes aqui estão dando um show. Então a gente tem muita notícia legal para falar, para o torcedor ficar feliz. A Internacional de Limeira segue voando de uma forma que a gente acredita porque a gente está vendo, né, Roberto? Venceu mais uma vez, continua liderando absoluta lá no grupo 7 da Série D do Brasileirão. E tem mais agora, não lidera só um grupo, né, Roberto? Agora a Internacional é líder geral da competição. Boa noite para você. Oi, Ana, boa noite. É isso aí, o Leão da Paulista tá voando baixo, nossa, tá... Quem diria, né? Como você falou, a gente está acreditando porque a gente está vendo o que está acontecendo, porque lá no começo do ano a gente não imaginaria que esse seria o grande ano do Leão na Série D do Campeonato Brasileiro. Lógico, lembrando que ainda está na primeira fase, mas isso já mostra uma excelente, uma ótima evolução da Internacional de Limeira. E com esse resultado, a Inter venceu fora de casa, 3-0 contra o Uberlândia, lá em Uberlândia. A Inter chegou aos 30 pontos e é o único time, por enquanto, né, porque tem mais uma rodada, que tem essa pontuação, que tem 30 pontos. É uma evolução excepcional do Leão da Paulista. Essa foi a quarta vitória seguida da Internacional de Limeira. O Leão venceu o Uberlândia por 3-0 e o primeiro gol foi marcado por Lucas Douglas, que recebeu o passe do Miguel Bianconi em jogada pela direita. O Lucas Douglas recebeu a bola dentro da área, cortou o zagueiro e finalizou rasteiro sem chance para o goleiro, 1-0 Internacional. E o segundo gol foi um golaço de falta. O Michael Paulista bateu falta da entrada da área e ampliou o placar para o Leão. Colocou a bola lá onde a coruja dorme e garantiu aí o segundo gol da Internacional, 2-0. E para fechar a conta, o Juninho e o Pedro Bortoloso fizeram uma triangulação no ataque. O Juninho finalizou, mas o goleiro espalmou. O rebote ficou com o Cadu, que completou para o fundo das redes. Placar final, Uberlândia 0, Internacional de Limeira 3. O próximo jogo do Leão vai ser contra o Goiatuba, em Limeira, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Esse jogo vai ser lá no Limeirão, no estádio Major José Levi Sobrinho, no sábado, às 4 horas da tarde. O Leão, como a gente já sabe, já está classificado para a próxima fase. A classificação foi conquistada com 3 rodadas de antecedência e agora a Inter espera a confirmação do adversário da próxima fase. Pela regra da Série D, a Inter vai enfrentar o quarto colocado do grupo 8, que nesse momento é o Marcílio Dias de Santa Catarina, que está em quarto lugar com 20 pontos. E tudo indica que esse vai ser o adversário mesmo, já que o quinto colocado do grupo, que é o Guarani de Bagé, tem 16 pontos. O Marcílio Dias joga contra o São José do Rio Grande do Sul na próxima rodada. E mesmo que o Guarani de Bagé vença, não vai conseguir alcançar o Marcílio Dias por causa da pontuação. Sendo assim, o Leão pode estrear na segunda fase na casa do adversário e decidir a vaga para a terceira fase em casa por causa da campanha. E tem mais um detalhe, né, que esse já é um time bastante conhecido do técnico Ademir Fezan, porque ele veio do Santa Catarina e enfrentou várias vezes o Marcílio Dias, então, inclusive na última edição, na edição desse ano do Campeonato Catarinense, então às vezes já é uma ajudinha que a Internacional tem, pelo fato do técnico já conhecer o time, conhecer mais ou menos como que é a estrutura, como que o time vem jogando e tudo mais, já sabe mais ou menos alguma forma de posicionamento, montagem do time. É claro que entre campeonatos as formações elas mudam bastante, mas talvez por conhecer um pouco mais esse time, já sabe como que funciona, então é um ponto positivo para o Leão nesse momento. Então provavelmente o adversário da Inter na próxima fase vai ser o Marcílio Dias. A data ainda não foi definida, porque a CBF, claro, vai esperar todos os times, todas as confirmações de classificação para liberar as datas, mas o que já se sabe é que a Internacional estreia na próxima fase jogando na casa do adversário e decide a vaga em Limeira. Ana.
Se tem uma coisa que faz diferença é justamente isso, né? É aí que a gente vai voltar a puxar a orelha de torcedor. É o momento. É o momento da decisão. A gente sabe que a Inter está garantida, está aí cumprindo tabela, mas olha que coisa incrível cumprir tabela assim, pontuando, né? Conseguindo aí a melhor classificação, o melhor time do campeonato, gente. Isso é fantástico. Estou aqui super na expectativa já para essa próxima fase, para a gente ver algo incrível aí que a Internacional está conquistando. Que trajetória, né, do ano da Internacional, vamos falar dessa forma? A gente não vê isso todo ano, não, e com todo time, não. A gente sabe que não é fácil o que a Internacional está conquistando. Exatamente, até porque a Inter ela disputou, né, o campeonato estadual mais difícil do Brasil, que é o Paulistão. Infelizmente teve um resultado que foi muito negativo. Depois de anos jogando a primeira divisão, caiu para a segunda divisão. Agora, ano que vem, vai tentar retornar, mas teve essa reestruturação. O técnico Ademir Fezan ele conseguiu reestruturar o time, né? Trouxe vários reforços, mudou a forma de jogar. O time finaliza muito mais em comparação ao que a gente via no Paulistão, né? Um time que é mais ofensivo, é um time que arrisca mais para o gol. E uma das características do Ademir Fezan é justamente essa: já começar a fazer a pressão no começo do jogo para garantir pelo menos 2 gols no primeiro tempo, para ir um pouco mais tranquilo para o segundo tempo e aí só administrar a vantagem. Essa é uma das principais características. É claro que não é sempre que isso acontece, né? Já alguns jogos a Inter saiu no placar, saiu atrás do placar e precisou correr atrás de uma virada, mas na maioria das vezes que o Leão vence, a ofensiva vem logo no começo do jogo, e essa é a grande característica desse time da Internacional. Diferente do que a gente via, por exemplo, no Paulistão, que era um time que, às vezes até pela dificuldade dos adversários, se fechava um pouco mais para tentar jogar no contra-ataque, tentar jogar no erro do adversário, mas é uma tática que não funcionou no Paulistão. Tanto que a Inter não conseguiu nenhuma vitória no Paulistão, empatou muitos jogos, perdeu outros jogos, inclusive o último jogo do Paulistão, que foi em casa contra o Santos, perdeu com a casa cheia. Foi um jogo triste, melancólico para a torcida, mas essa trajetória que a Inter construiu na Série D fez com que o time apagasse um pouco essa memória. Claro que nesse caso a história ela não pode ser apagada para não ser repetida, mas a Inter tá assim, bom, vamos esquecer um pouquinho, ano que vem a gente pensa no Paulistão, porque o nosso momento agora é pensar na Série D e no grande objetivo, que é o acesso para a Série C, Ana. Então é desse jeito que a Internacional vem jogando. Certíssima maneira de pensar, o depois é para depois, né? Se agora é a Série D, vamos concentrar aqui e tá dando super certo. Olha que arrancada histórica, que coisa fantástica o que a Internacional fez. Acho que poucos times podem falar, né, de ter uma transição tão rápida e tão meteórica dessa forma.